Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, é um grande prazer estar aqui. Eu vou ser bem sincera com vocês, gravei esse vídeo já algumas vezes, porque tiveram coisas que foram surgindo no meio do caminho que eu achei bem legal. E é um tema que eu acho extremamente necessário. Então, nós vamos conversar, nós vamos entender algumas coisas, nós vamos esclarecer algumas coisas. Eu quero conversar com vocês sobre meio ambiente e preservação. Principalmente nós aqui no Brasil, essa é uma questão muito importante, porque a nossa natureza ela é muito rica. Só que existe muita desinformação por aí, e a gente não consegue preservar aquilo que a gente não conhece. Vocês vão entender melhor isso daí. Essa sériezinha que eu vou fazer, a primeira vez que eu gravei ficou um vídeo de 1h20. Então ficou muito longo, e aí eu achei melhor, achei por bem dividir em 4 partes. Foi um tanto que ficou bacana. Então vai ser como se fosse uma minissériezinha, onde cada vídeo nós vamos abordar ali um ponto mais específico. Nesse primeiro vídeo a gente vai estar conversando um pouquinho sobre como que é e como que está os nossos biomas, a nossa natureza. Então, só para dar um exemplo assim bem bobo de que nós não temos como cuidar daquilo que a gente não conhece. Então, por exemplo, eu tenho cachorro aqui em casa. Eu sou acostumada a cuidar de cachorro, eu sei da alimentação deles, eu sei da rotina de exercício deles, da alimentação, das vacinas e tudo mais. Aí vamos supor que daqui a uns anos eu adoto um gato. Gente, não vai ser a mesma coisa. É lógico, é um bichinho, tem que escovar, tem certos cuidados que são iguais. Mas tem cuidados que são diferentes. O gato ele vai ter uma outra alimentação, outro tipo de ração, vai ter uma outra rotina de exercícios, ele tem outras vacinas que de repente o cachorro não tem, o gato tem, mas não tem, entendeu? Mesmo sendo animais, vamos ter que ter cuidados diferentes. Vamos começar então. Pessoal, o Brasil ele é formado por 6 biomas, tá? Bioma, falando de uma forma resumida, e para você que não sabe, esse é um canal mais voltado aí para o ensino fundamental, então alguns termos mais técnicos aí a gente deixa um pouquinho mais para frente. Mas um bioma é basicamente como se fosse um conjunto de plantas e animais que interagem entre si ali num espacinho, como se fossem conjuntinhos separados, tá? De tipos de plantas e de animais. Tem animal que consegue habitar mais de um bioma, tem animais que não, mas a gente vai conversar isso um pouquinho mais para frente. O que a gente precisa saber é que o Brasil ele tem esses 6 biomas. Nós temos Amazônia, Caatinga, Cerrado, o Pantanal, que está bem em alta, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mata Atlântica e o bioma Pampa. Beleza? Aqui então, só mostrando para vocês a localização, né, de cada um, só para a gente se familiarizar. E aqui, pessoal, tem um resuminho de algumas coisas, algumas características de cada um desses biomas. Eu não vou aprofundar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e a gente vai perder muito tempo. Então, eu vou focar naquilo que for mais importante agora. Aqui acho que eu estou na frente de vocês, né? Mas está escrito assim: bioma cerrado, conhecido como savana brasileira. Apresenta grande biodiversidade e potencial aquífero. E isso aqui é muito importante, gente, ó. Abriga as nascentes dos principais rios brasileiros. Região de clima tropical sazonal. Quem quiser essa foto, sem eu estar aqui na frente tampando para vocês, vocês podem tanto dar um pause e aí copiar, né? Isso que eu li aqui do cantinho, vocês podem copiar o que eu escrevi. Mas quem quiser é só procurar no Google Biomas Brasileiros ou entrar no site aqui, ó, Brasil Escola. Essa é a fonte de onde eu tirei essa imagem. O que eu gostaria de destacar aqui, pessoal, nesse momento, tá, onde a gente está falando muito sobre degradação ambiental, a gente vai ver um pouquinho mais para frente como que está a situação, mas muito está se falando das queimadas no Pantanal, né? E assim, gente, o que eu queria conversar com vocês, que eu acho que é muito importante, é que esses biomas, vocês precisam saber que eles são interligados. Um depende do outro. Um não é isolado do outro.
Então não adianta a gente falar só de preservar a Amazônia e que se dane o resto, ou de falar só de preservar o Pantanal e que se dane o resto, porque isso não funciona. Primeiramente, o Pantanal, ele sofre influência de outros 3 grandes biomas que estão aqui em volta dele. Da Amazônia, porque as chuvas vêm daqui, a gente vai conversar isso um pouquinho no nosso segundo vídeo. Do Cerrado, por conta dessas nascentes de rio, e da Mata Atlântica. Então, assim, pessoal, não adianta a gente falar de preservar, por exemplo, o Pantanal, se a gente não preserva esses outros, tá? Todos os outros. Porque um sofre influência do outro. Vocês vão ver que tudo na natureza é muito interligado, é como um ciclo. A natureza, ela se retroalimenta, né? A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. Mas é como se tudo fosse um ciclo. Se você quebra uma parte desse ciclo, você cancela, você para todo o restante da cadeia de reação que seria ali, que deveria acontecer para a manutenção do meio ambiente. Aqui, só para vocês terem uma visão um pouquinho melhor de como que o estilo de planta. Não falei que bioma é como se fosse um conjuntinho de plantas e animais que ficam nos lugares, né? Então aqui só para vocês terem uma noção de como que características aí da vegetação de cada um desses biomas. Gente, eu sei que assim, é muito complicado nós fazermos viagens por dentro do Brasil e conhecer e poder ir lá ver os biomas, as regiões. Então, infelizmente, eu faço parte dessa parcela da população que muito provavelmente vou conhecer esses biomas e essas vegetações só por fotos, vídeos e assim à distância, porque, né, infelizmente tem destinos nacionais aí que são muito mais caros até do que internacionais às vezes. O que eu acho que é um grande problema, né? Porque nós deveríamos, como eu falei, nós só preservamos aquilo que a gente conhece. Então, seria muito bacana se o brasileiro pudesse conhecer o Brasil. Pessoal, eu quis destacar um pouquinho esses 2 biomas, porque acontece uma confusão muito grande, e isso questão de Enem, tá, galera? Você que é ensino fundamental, mas já fica ligado, porque isso aqui sempre cai alguma coisinha, sempre pedem alguma coisinha. Pessoal, quando a gente fala da Amazônia, muita gente fala que tem Mata Atlântica na Amazônia. Só que não, tá? São biomas diferentes. Aqui na floresta amazônica, dá uma olhadinha. Eu tenho esses 3 tipos de vegetação. A mata de terra firme, que é uma parte da Amazônia que ela tá sempre seca, ela não alaga, tá? Mata de várzea, que tem períodos que ela está alagada, tem períodos que não. E a mata de igapó, que ela é constantemente alagada. É uma característica diferente, ó, da Mata Atlântica, tá vendo? São matas maravilhosas, tem vegetações exuberantes e maravilhosas, porém são diferentes, tá? Por que eu tô falando isso, gente? Porque muitas vezes a gente ouve falar, já vamos proteger a Mata Atlântica, vamos proteger a Amazônia, só que eles falam como se fosse a mesma coisa. Quando eu falar um pouquinho de espécies endêmicas e tudo mais, isso vai ficar um pouquinho mais claro nos próximos vídeos. Mas assim, isso tem que ficar claro para vocês. Uma coisa é a Amazônia, outra coisa é a Mata Atlântica, beleza? A gente não pode mais, sendo brasileiros, misturar as 2 coisas. Eu sou aqui da região de São Paulo, então se você vai ali para Ubatuba, Rio de Janeiro, em algumas partes você encontra ainda áreas de Mata Atlântica, tá? Mas como vocês podem ver, ó, seria toda essa região costeira. Então, pessoal, para ficar mais fácil a nossa associação, dá uma olhadinha. Mata Atlântica, Oceano Atlântico. Tá ali ligadinho, beleza? Pra gente parar de confundir essa questão de que a Amazônia é Mata Atlântica, tá? São biomas ali diferentes. E agora, galera, vamos para os dados alarmantes. Esses gráficos que eu vou mostrar para vocês, eu tive dificuldades de achar atualizado, tá? De achar dados mais atuais. Esses gráficos, a maioria são de até 2008, para vocês terem uma ideia. Então, a situação já é para estar bem diferente disso daqui. Porém, no último vídeo, quando a gente for falar um pouquinho sobre economia,
tem uma notícia que mostra uns dados, uns números, e aí a gente vai conversar um pouquinho mais. Porém, eu gosto quando tem um gráfico assim bem visual, que mostra, enfim, visualmente mesmo a coisa, né? E isso dificílimo de encontrar. Ainda mais dados mais atuais. Inclusive, se alguém tiver algum link, alguma coisa nesse sentido, pode colocar aqui nos comentários que vai ser muito bacana. Porém, eu infelizmente não encontrei. E a gente vai trabalhando aqui com o que dá. Pessoal, o que eu queria conversar com vocês é o seguinte. Antes de tudo, tô colocando aqui esses gráficos que eles são um pouquinho antigos, porque, como eu mostrei para vocês, como eu falei para vocês, perdão, foi difícil de encontrar atualizados. Porém, pessoal, toda vez que eu vejo dados sobre preservação ou degradação ambiental, eu admito, e aqui minha opinião pessoal, tá? Pode ser que eu esteja errada, eu espero estar errada, inclusive. Mas eu tenho certas desconfianças, beleza? Eu sempre acho que a situação tá um pouquinho pior do que eles estão falando. Porque meio ambiente não traz lucro e é muito difícil fiscalização. Já era complicado, né? Profissionais de meio ambiente já não são valorizados, a fiscalização é pouca, a que tinha poderia ser comprado certos laudos. Então, são dados que realmente assim é difícil da gente confiar 100%. Não digo que esteja totalmente errado, porém eu também não ponho a mão no fogo para garantir que seja isso. Eu só vou considerar um dado 100% confiável quando for, assim, um órgão... Difícil isso acontecer, né? Mas um órgão muito bem especializado, preparado, com condições de fazer um levantamento confiável, ir lá e trazer, somado com imagens de satélite que a gente consiga ver realmente o que está acontecendo. Como eu comentei com vocês, eu sou meio cética de certos dados, eu acredito sempre que está um pouquinho pior. Mas vamos lá. Pessoal, aqui só para vocês terem uma ideia, ó, a cobertura original da Mata Atlântica, isso significa o que tinha inicialmente no Brasil, tá? E olha como está agora. Como eu falei, isso daqui é de 2008, tá? Então, assim, a gente sabe na notícia, no último vídeo a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas, assim, gente, completamente degradado, né? E lembra que a gente comentou, o Pantanal, ele depende desse bioma aqui. E olha como que ele tá. Tá feia a coisa. A Amazônia, que a gente gosta tanto, né? E, assim, deveria ser muito mais valorizada e estudada, e enfim. Pessoal, a Amazônia, ó, tá vendo? Esse também é 2008, tá? Desmatamento até 2008, então o cenário já tá bem diferente disso. Tá nas áreas vermelhas, né, a partir do desmatamento. Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, a fonte dessa imagem, desse gráfico. E aí a gente pode ver como que tá a situação da Amazônia, né? E vocês vão entender um pouquinho melhor a importância da Amazônia nos próximos vídeos, mas assim, ela é simplesmente fundamental para a vida no restante do nosso país. E, né, para a América do Sul, em alguns outros países também. E é essa situação que ela está, ou estava em 2008. Cerrado, pessoal, o cerrado que a gente viu que tem a nascente dos principais rios. Aqui, ó, ele está mostrando de 2002, tá? Como eu falei, sempre mais antiguinhos, mas no último vídeo tem os dadinhos mais atualizados, a gente conversa um pouquinho melhor. Mas dá uma olhada de como que era a distribuição original e como que está agora. A gente fala tanto da preservação do Pantanal, tanto da preservação da Amazônia, e às vezes a gente não se liga que todos, e olha aqui para mim, eu estou dizendo todos os biomas estão ameaçados. O país inteiro está ameaçado. E eu não vou nem extrapolar aqui para uma questão internacional, porque senão essa nossa minissérie viraria uma série da Netflix.
mas é importante vocês saberem que todos os biomas estão ameaçados. E tá mais do que na hora da gente falar sobre isso. Região do Pantanal, pessoal, por incrível que pareça, a região, o bioma do Pantanal, ele é o que foi menos degradado até agora, tá? Em comparação com os outros. A degradação que está acontecendo, as queimadas que estão acontecendo, está sendo tudo muito grave. A gente está tendo perdas aí enormes. A gente vai ver um pouquinho melhor alguns dados mais para frente. Mas, em comparação com os outros, o Pantanal é o bioma mais preservado que a gente tem. Mais preservado, e olha a situação que ele tá, né? Então, assim... então aqui, pessoal, como vocês podem ver, o gráfico ele tá falando alteração de 2002 a 2008. Então, seria nessa área vermelhinha, né? A gente vê como se fossem poucos espaços, porém, o Pantanal não é um bioma muito grande, né? Então qualquer espaço é espaço. E como tá tendo as queimadas e tudo mais, acho que vai demorar um pouco para ser feito esse levantamento, né? Então, vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo. E, gente, o Pampa. A gente... é complicado, a gente pouquíssimo ouve falar dos Pampas, né? Porque lá é uma vegetação que ela não é tão exuberante quanto as florestas da Amazônia, da Mata Atlântica, porém também tem a sua importância, também tem a sua relevância. E dá uma olhadinha, ó, amarelo é onde está tendo desmatamento. Esse daqui também de 2008, se não me engano, tá? E também ameaçado, né? Dá uma olhadinha aí. E por fim, a nossa Caatinga, tá? Caatinga ali, região nordeste do Brasil. E a gente pode ver aqui, ó, onde ainda tem a vegetação e onde está tendo as áreas de desmatamento. Aqui tem um gráfico geralzinho, tá? Aqui a fonte do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente. Aqui também dados, ó, de 2002 e 2008. Então, assim, a coisa já tá diferente disso daqui. E gente, é complicado, porque Caatinga, ela é uma área já mais seca, mais quente, né? Aqui, ó, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Sabe que é uma região muito quente, então ela pode estar sujeita à desertificação. Então, é uma área que, se a gente não tomar cuidado, ela pode virar um deserto, né? Por conta aí do desmatamento, porque já é uma região mais seca, mais quente, então a gente tem que tomar muito cuidado. E aqui, ó, pessoal, ele fala quanto resta de cada bioma, no geral, dá só uma olhadinha, né? Pantanal até então, 2008, sem monitoramento, e Pampa também sem monitoramento. E assim, pessoal, isso reflete, assim, ó, sem monitoramento, sendo que a fonte aí do Ministério do Meio Ambiente, né? Aqui já dá pra gente perceber um pouquinho do descaso na questão de fiscalização ambiental. Nós não temos uma fiscalização valorizada, nós não temos o nosso meio ambiente valorizado. E a gente precisa urgentemente mudar esse quadro, porque senão vai chegar num ponto irreversível. É importante a gente conhecer. No próximo vídeo, aqui eu estou mostrando os dados de como está agora, tem um resuminho ali de cada bioma. Eu não vou aprofundar muito nessa questão, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas é bacana a gente conhecer, é bacana a gente se inteirar, porque como eu falei para vocês, e eu vou falar em todos os vídeos, a gente não preserva o que a gente não conhece. Então, é fundamental a gente saber realmente o que está acontecendo. É fundamental a gente consultar as fontes que a gente confia, se vocês têm fontes que vocês confiam, porque independente da fonte eu sou sempre desconfiada, mas é sempre importante a gente estar estudando, olhando e conhecendo. Beleza? Preciso nem dizer, né? Prazer em revê-los, mesmo que pela telinha.